Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre resiliência, um assunto que todo mundo tem interesse de entender o que acontece quando nós passamos por esse processo. Então vamos falar sobre resiliência na atualidade. Vivemos um momento, esse momento da pandemia, todos nós muito preocupados e todos sempre com uma grande necessidade de enfrentamento. A cada dia é uma notícia, a cada dia uma informação, e a gente, sem querer, acaba se tornando pessoas mais resilientes para o enfrentamento dessa situação. Então, assim, o que é resiliência? Resiliência humana é uma habilidade que permite responder de forma intuitiva à extrema adversidade ou estresse agudo observado ao longo da vida. Portanto, nós aprendemos a encarar as nossas adversidades com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de determinação. Então, cada um de nós tem uma forma de encarar, cada um de nós tem uma forma de perceber as coisas que nos acontecem. Uns têm mais facilidade, outros menos, depende muito da história de cada um de nós, da forma como nós nos desenvolvemos e como nós vamos aprendendo a enfrentar os problemas. Então, o otimismo é uma coisa muito pessoal. Tem uns que conseguem ser extremamente otimistas, acreditar em dias melhores, outros não, já acham que as coisas estão muito difíceis, que não vão mudar, mas muito provavelmente é da história de cada um. Resiliência é saber se uma coisa não der certo, a gente vai buscar outros caminhos, pois a vida não acabou aqui e agora. Então, resiliente é ter a capacidade de motivar, né, a você e a outros, né, que estão ao seu redor, de que as coisas podem acontecer diferente, que as coisas podem se modificar, que com certeza dias melhores virão. Né? Nós aprendemos que tudo na vida tem início, meio e fim. Nada é eterno, nada é para sempre. Nós vamos ter sempre um período de aprendizagem. E isso depende de cada um de nós. Depende das nossas experiências, da forma como nós lidamos com determinadas situações, o que cada coisa significa para nós, depende muito também do significado que as coisas têm para nós. Resiliência é uma adaptação que ocorre depois de um determinado evento de estresse. O tempo para esta recuperação depende de cada pessoa. Eu costumo falar que todos nós temos um relógio interno. O que é esse relógio interno? Não tem a ver com a idade cronológica, com os horários, com os minutos das coisas fora de dentro de nós. Tipo, manhã, tarde, noite. Esse nosso relógio interno tem a ver com a nossa capacidade de amadurecer e de aceitar as coisas. Então, hoje eu posso ter um entendimento melhor de determinadas coisas. Amanhã eu já posso não ver esta mesma situação com esse mesmo entusiasmo, mas no outro dia eu já posso ver com um pouco mais de entusiasmo. Então depende muito de cada um de nós, desse relógio interno que cada um de nós temos, que tem a ver com a nossa percepção, o nosso amadurecimento e com a nossa capacidade de perceber, entender e aceitar as coisas que nos cercam. Estudos revelam que todo ser humano já nasce com certa capacidade de resiliência, que pode ser mudada e reforçada ao longo da vida. Então, o ser humano, ele já nasce meio capaz de enfrentar as coisas. Haja visto um bebê, né? Um bebê, quando ele nasce, ele só tem o instinto de quê? De sobrevivência do leite materno. Ele sabe, ele tem esse instinto, né? Essa percepção que ele tem é um instinto de que se chegar algo perto dele, que lhe pareça um peito e que ele possa ser amamentado, ele vai sugar. Então ele já tem essa percepção, ele já tem uma necessidade de sobrevivência. E claro, se ele não consegue se adaptar, a gente vai ensinando o bebê a amamentar, o bebê a se relacionar com aquela situação em que ele está inserido. Então vejam bem, ele já nasce com essa capacidade.
E conforme o bebê vai amadurecendo, ele vai se adaptando a novas experiências. Ele vai aprendendo, ele vai crescendo e a gente vê gradativamente o desenvolvimento de uma criança. Às vezes elas têm mais dificuldade de aprender, a falar, a caminhar, a se expressar, mas quando elas apresentam uma certa limitação, a gente vai lá e ajuda, a gente vai lá e ensina. Se for uma coisa mais séria, a gente busca ajuda de um profissional, mas a criança nasce com essa capacidade de ser resiliente, de aprender a se adaptar com as coisas que lhes são oferecidas. E na medida que nós vamos amadurecendo, nos tornando mais adultos, nós tenhamos essa capacidade cognitiva e neurológica amadurecida para enfrentar a situação. Então, uma criança diante de um perigo, diante de um medo, ele corre, ele pede ajuda ou ele chora. O adolescente diante de uma dificuldade, ele fica brabo, ele se encolhe, ele não quer conversar, tudo ele acha ruim. E o adulto, por mais dificuldade que ele tenha, por mais difícil que ele perceba a situação que ele está inserido, ele vai atrás de uma solução. Ele tenta resolver esse problema, ele tenta solucionar, porque ele já trouxe consigo uma bagagem de enfrentamento. Ele aprendeu a enfrentar, ele aprendeu a solucionar os seus problemas. Na medida que a pessoa vai amadurecendo, ele vai tendo uma certa capacidade e uma certa facilidade. Mas lembre-se, sempre depende de cada um de nós ter mais facilidade e mais capacidade de ser resiliente e enfrentar determinadas situações. A mudança fortalece o amadurecimento. Surgem conforme os eventos vão ocorrendo. Estes devem provocar um certo desconforto para reagirmos. Quando nós temos uma dificuldade que nós precisamos enfrentar, que nós temos que sair da zona de conforto, nós estamos exercendo a nossa resiliência. Nós estamos sentindo que nós precisamos enfrentar, nós precisamos criar capacidade para enfrentar determinadas coisas. E a gente só enfrenta quando elas aparecem. Se nós estivermos muito bem em casa, sentados, vendo televisão, tomando um bom café, conversando, tá tudo ótimo. Faltou luz. Vamos lá ver o que aconteceu. O café esfriou. Vamos lá ver o que nós podemos resolver e fazer com que as coisas melhorem. A gente vai lá e tenta encontrar uma solução. Estou trazendo um exemplo muito simples, mas um exemplo nesse momento que nós estamos vivendo, né, de doenças, de pessoas que estão enfrentando inúmeras barreiras para enfrentar, né, a doença que invade muitos corpos que não estão preparados fisicamente para enfrentar esse vírus e outros mais preparados. Então, outros até são fisicamente mais resilientes, conseguem enfrentar mais. E nós vamos buscando alternativas. Nós já sabemos que precisamos nos cuidar, nós entendemos que isso é importante. E todos nós que temos essa preocupação conosco e com os outros, estamos aprendendo a ser resilientes, aprendendo a ter cuidado, a amar, não só a nós, como aqueles que estão conosco. Nossos familiares, nossos conhecidos. Isso é ser resiliente. É enfrentar uma situação difícil e encontrar uma solução para ela. Nesse momento, a solução, nós sabemos, é que todos possam serem vacinados, né? Todos tenham esse direito, essa oportunidade de se protegerem. Mas enquanto isso não acontecer, precisamos ser resilientes. Precisamos enfrentar essa situação e aprender a lidar com ela. Para algumas pessoas está sendo muito difícil, para as outras um pouco mais fácil. Muitas pessoas perderam seus entes queridos, né, que lhes fazem tanta falta, e igual estão aprendendo a viver com a ausência desses entes queridos. Isso é resiliência, é aprender a viver com as coisas que nos acontecem. Tem coisas que são muito difíceis, tem coisas que não são tão difíceis assim, mas vai de como nós enfrentamos tudo isso. Porque não há como vivermos a vida sem estresse. E para aprendermos a lidar com ele, forçosamente, somos impulsionados a amadurecer. A nossa vida é um estresse. Diariamente nós enfrentamos situações que precisamos resolver. Ou é no trabalho, ou é na família, ou é na escola, ou é na vida social, né? Hoje nós estamos
impedidos de ter vida social como tínhamos antes, né? Estamos encontrando soluções através até das redes sociais, que em algum momento as pessoas acharam que ela poderia ser prejudicial, mas hoje ela está sendo fundamental para todos nós nos relacionarmos através de vídeos, através de videochamadas, através de lives, palestras online, onde a gente pode perceber um pouco mais da nossa capacidade de entendimento. Isso é muito bom. Isso traz para nós um aprendizado, mas nos tirou de novo da zona de conforto. Uma vez, as palestras eram somente presenciais. Hoje, elas podem ser online. Estamos aqui gravando um vídeo para que inúmeras pessoas possam ver em seus lares sem precisar se arriscar. Então, é o estresse de um novo aprendizado que faz com que a gente procure novas soluções, novas respostas. E às vezes são estresses até favoráveis, que nos ajudam a enfrentar essa nova situação. Como as pessoas estão dizendo, né? Um novo normal, que vai levar muito tempo ainda para a gente aprender a se adaptar. As frustrações ao longo da vida nos provocam e fazem com que tenhamos que buscar uma saída e encontrarmos maneiras adaptativas para lidar com as situações. Isso é resiliência. Que eu falava anteriormente, a gente está aprendendo a lidar muito com as redes sociais. Né? A gente está buscando alternativas. Nós sabemos que os grupos de estudos, nós sabemos das aulas, algumas pessoas conseguem se adaptar melhor com as aulas online, outros não. As crianças têm mais dificuldade, os adolescentes, os adultos um pouquinho menos. Mas vejam bem, a gente está procurando solução para enfrentar essa nova situação. Sabemos que não vai ser para sempre, mas vai ficar um legado de que a gente pode muito aprender através de mudanças que nos fazem ir além daquilo que nós somos capazes. A gente só descobre se é capaz de fazer algo quando nos aparece uma situação de enfrentamento. E esse enfrentamento, com a busca de uma solução, chama-se resiliência. É aprender a lidar com isso. É tirar um bom proveito de tudo isso. Que a gente possa entender e, com o tempo, aceitar estas mudanças. Atualmente, não devemos nos desgastar com conversas longas ou discussões, né, sobre temas que não serão resolvidos em grupos, principalmente em redes sociais. As pessoas andam muito estressadas, as pessoas têm usado as redes sociais para dizerem coisas, se esconderem através das câmeras, não se mostrarem e dizerem o que pensam, sem se dar conta de que ali do outro lado elas podem estar fazendo muito mal para alguém. Então, assim como as redes sociais nos ajudam, elas também podem nos prejudicar. E a gente tem que saber até que ponto isso nos serve. Então, nós não devemos nos expor desta forma e nem devemos levar tudo ao pé da letra. Achar que tudo que nas redes sociais é dito é para nós, que aquilo está sendo direcionado para nós, que aquilo é um agrave à nossa pessoa. Então a gente deve usar as redes sociais como uma forma de se distrair, de aprender, de tirar ensinamentos, mas não entrar nessa seara, nessas brigas, nessas discussões que a gente vê muito e não nos trazem nenhum tipo de proveito. Bem pelo contrário. Muitas pessoas ficam deprimidas com coisas que são ditas, que são escritas, que são postadas, as fake news, né, que todos nós precisamos ter cuidado, né, de postar, de saber exatamente se isso que está sendo colocado é verdade, se isso realmente é correto e que a gente pode acreditar. Então a gente tem que cuidar tudo que a gente lê e tudo que a gente procura nas redes sociais. Elas podem ser boas, mas a gente tem que ter cuidado e filtrar aquilo que serve e aquilo que não nos serve. É tempo de cuidarmos do nosso interno, da nossa vida, da nossa saúde, dos nossos familiares. Precisamos aceitar essa situação e compreendermos que isso faz parte do momento. E com toda certeza, isso vai passar. É um momento que não é fácil. Todos nós estamos aprendendo a lidar com isso. A duras penas, mas vai passar e vai deixar para nós um aprendizado.
Aquilo que foi doloroso, a gente também vai aprender. Aquilo que não foi tão difícil, que não foi tão sofrido, vai deixar para nós também um aprendizado. E tem algumas coisas que foram boas e que nós também vamos aprender. Vamos aprender a nos cuidar mais, vamos aprender a ter mais amor pelo próximo. Não só o cuidado físico, mas o cuidado emocional. Vamos aprender, sim, a amar o nosso próximo. Algo dito no nosso Evangelho, né? Que Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós precisamos muito exercitar isso. Amar e ser amado, né? Para que a gente tenha dias melhores e que o nosso coração seja repleto de coisas boas. É certo que voltaremos a passear, ter vida social, sair com amigos, visitar os familiares, ir à praia, ao shopping, ao cinema, festas com os amigos, festas com os familiares, não é? Ou simplesmente o nadismo, ou simplesmente ficar em casa sem fazer nada, simplesmente vendo uma televisão, ou lendo, ou escutando uma música, ter essa opção de ficar em casa porque quer, ficar sem fazer nada porque quer. Vai chegar um momento em que nós teremos mais opção, ou de sair, ou de ficar, ou de fazer. Com certeza vai chegar esse momento e nós lembraremos por tudo que nós passamos e tudo que deixou para nós de aprendizado. Para ser resiliente, é preciso perceber o que estamos sentindo, a situação traumática ou desagradável e avaliar o que estamos passando, sem sermos dominados por emoções alheias à nossa vontade. Cuidar o que as pessoas estão dizendo, o que as pessoas estão fazendo. Aquilo que nos serve, nós devemos aproveitar. Aquilo que não nos serve, nós devemos tirar alguma experiência daquilo e dizer: isso serve, mesmo que aquilo não seja correto. Se a gente vê uma atitude, uma situação, um comportamento que não nos serve, a gente aprende com aquilo a não fazer. E se a gente vê que alguma coisa está acontecendo, que aquilo é bom, a gente pode repetir e pode fazer. Então, que a gente tire proveito de tudo isso e que a gente não sofra interferências alheias à nossa vontade. Nós precisamos ter a nossa opinião formada. Para isso, a gente tem que ter entendimento, tem que ter percepção, tem que aprender, tem que ler, tem que se instruir. A gente tem que ter capacidade de evoluir através do aprendizado. Agora nós vamos falar um pouco sobre 8 passos da resiliência para promover a saúde mental e prevenir transtornos mentais. Manter o corpo sadio, ou seja, cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar da sua higiene pessoal, né, os cuidados que nós estamos aprendendo a ter, que a gente quase não tinha. Né? Hoje a gente escolhe os lugares que a gente vai, né, aonde a gente procura ter esse cuidado para não ficar muito tempo, se o lugar não é muito arejado, a gente cuida. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com a nossa saúde. Cuidar para ir ao médico, fazer os exames, ter a certeza de que nós estamos fazendo a coisa certa. Respeitar nossos ritmos. A gente tem que saber como o nosso corpo enfrenta determinadas situações. Como nós precisamos entender o que serve para o nosso corpo, o que serve para a nossa mente, o que vale ser para nós. E todos nós temos um ritmo. Tem uns que são mais lentinhos, tem outros que são mais acelerados, tem uns que têm mais facilidade, outros mais dificuldade. E a gente tem que aprender com essas nossas diferenças como é o nosso ritmo. Se nós estamos dispostos a fazer, se não estamos dispostos, se é tempo de tirar férias, se é tempo de ficar em casa, se é tempo de estudar, se é tempo de ler. Conforme o nosso ritmo, nós vamos enfrentando e vamos criando situações novas para nós. Reconhecer as nossas emoções, saber como é que nós funcionamos, o que serve. Se nós estamos muito tristes, dividir com alguém, buscar, né, ajuda, buscar ajuda de um profissional, saber se nós estamos muito tristes, se tem alguma coisa que está nos incomodando,
Reconhecer. Tem coisas que às vezes a gente não se dá conta. E é bom dividir com alguém. Às vezes a gente está meio entristecido, está meio aborrecido. E às vezes a gente não sabe o que é. Divida com alguém, converse com alguém, diga: hoje eu não estou muito bem, hoje eu não estou gostando disso ou daquilo, eu li algo que eu não gostei. Divida, diga para alguém. Não fique sozinho, nós nunca estamos sós. Procure ajuda de pais, de amigos, de familiares. Sempre vai ter alguém para nos ajudar, sempre vai ter alguém para nos estender a mão, para nos dizer algo que nós precisamos ouvir. Ter um propósito de vida. É muito importante a gente ter um propósito, a gente ter metas de curto, médio, longo prazo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de viajar e eu decidi que eu vou viajar no segundo semestre de 2022, que eu creio que lá as coisas já estarão melhores. A médio prazo, continuar estudando, continuar lendo, continuar fazendo lives. Se eu tiver que sair para algum lugar, fazer alguma compra, eu vou lá, faço, volto. A curto prazo, ler, conversar, dividir as minhas emoções com meu marido, com as minhas filhas, com os meus amigos, fazer uma chamada de vídeo, saber como é que está o meu amigo, que faz tempo que eu não converso. Isso é ter propósito. Coisas que podem ser favoráveis, que podem nos trazer um pouco mais de emoção, de felicidade também. Cultivar relações saudáveis, procurar se relacionar com pessoas boas, de alto astral, evitar essas relações tóxicas, essas pessoas que, estão sempre reclamando, estão sempre dizendo que dia, ou tá muito frio, ou tá muito quente, ou porque vai chover, sabe? Essas pessoas não nos ajudam nada. Vamos procurar pessoas de alto astral, pessoas que gostam de conversar, que trazem novidades, que nos ensinam, que têm conhecimento, que fazem que aumente a nossa capacidade de entendimento sobre as coisas. Nada melhor do que se relacionar com pessoas que a gente goste de ficar do lado, que a gente goste de conversar. Pessoas que são, como se diz, de bom papo, né? De boa conversa. Nada melhor que jogar uma conversinha fora com alguém que seja agradável, não é verdade? Investir em recursos internos. Então, cuidar do seu desenvolvimento, da sua capacidade. O que você tem feito para melhorar? O que você tem buscado para evoluir, para crescer? Tem feito as mesmas coisas todos os dias? A vida está muito monótona. Faça essa pergunta. O que eu tenho feito para mim? O que eu tenho trazido de melhor para o meu bem-estar pessoal? Eu tenho gostado de fazer as mesmas coisas todos os dias? Se eu não tenho, bom, vou buscar, vou tentar, vou fazer um curso. Hoje as redes sociais estão aí, temos vários cursos gratuitos que podem ser feitos, né, que trazem para nós um amadurecimento, curso em todas as áreas. Né? Eu aprendi a fazer doces, coisas que eu não sabia fazer, que estão, né, fixadas na minha memória afetiva, coisas que eu gostava de fazer na minha infância, que eu gostava de comer, eu fui atrás e busquei e trouxe para mim. Então eu tentei buscar coisas novas para enriquecer um pouco mais o meu dia a dia. Não só trabalho, não só coisas sérias, mas coisas que tragam um pouco mais de simplicidade na vida da gente. Às vezes a gente precisa de coisas simples, de coisas que nos trazem uma vontade de ser feliz com coisas pequenas, com coisas singelas, né? Assistir um desenho, assistir uma série, alguma coisa que traga para nós sorrirmos. Né? Isso é muito bom. É buscar coisas que são diferentes do nosso dia a dia. Dividir com alguém, pedir um conselho, olha, o que está rolando? Tem um filme, tem um livro, tem algo que eu poderia fazer. Ir atrás e ver o que é que você gosta. Aceitar e agradecer. Precisamos muito, muito. Estamos precisando agradecer por todos os dias da nossa vida. Precisamos aceitar tudo que nós estamos passando, mesmo que não sejam situações boas, mesmo que não sejam os melhores momentos que nós estamos vivendo. Mas veja bem, poderia ser bem pior. Alguns estão, infelizmente, mais sofridos,
né? Como eu falei anteriormente, por perdas, por pessoas que partiram e não vão voltar mais, mas agradecer por ter a oportunidade de conviver com esta pessoa. Se essa pessoa não ficou muito tempo conosco, mas a gente pôde conhecer e desfrutar, agradecer por essa oportunidade. Todos nós sabemos que nós temos um tempo programado. Nós não vamos durar uma vida física, né, por muitos anos. Cada um de nós tem um tempo. Tem pessoas que vão durar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 70, 80, até pessoas com mais de 100 anos. Então nós temos um tempo programado. Mas nós sabemos que é somente o corpo físico, que o nosso espírito ele é eterno. E que nós precisamos saber que tudo que nós fizermos aqui de bom e agradecer por tudo que nós estamos vivendo, vai refletir num outro momento, no plano espiritual. No plano espiritual, nós vamos ter todo esse reconhecimento daquilo que nós fizemos e daquilo que nós aprendemos aqui no plano terrestre. Então, agradecer eternamente por tudo isso, mesmo que isso traga para nós alguma diferença nesse momento. Mas sejamos gratos. Nunca devemos nos arrepender daquilo que fizemos, mas sempre usar tudo aquilo que fizemos em nosso benefício. E saber que tivemos a oportunidade de fazer, e se a gente errar, fazer de novo. Ninguém é perfeito, ninguém nasceu sabendo. O errar mostra para nós que a gente pode refazer e que a gente pode aprender com os erros. E se por acaso a gente errou demais e não deu para voltar atrás, a gente pode ensinar alguém que aquilo que a gente fez não deu certo. Mas a gente pode ensinar uma outra pessoa a não fazer errado aquilo que a gente fez. Mas que fique sempre de aprendizado para nós e para todos aqueles que nos cercam. Usar desse nosso aprendizado, dessa nossa experiência, como uma valorização da vida, como um amadurecimento espiritual, um amadurecimento emocional. E sermos felizes com tudo isso que nós temos, com tudo isso que nós estamos vivendo. Acreditar e ter fé. Nós devemos sempre ter fé. Todos nós devemos ter algum tipo de religião, de doutrina, de crença, não importa. Cada um de nós deve ter consigo uma credibilidade em alguma religião que nos dê esperança, que nos dê fé, que nos dê força de dias melhores. Não importa qual seja a doutrina, católica, evangélica, espírita, budista, todas elas levam a Deus. Todas elas têm o Deus como a suprema força e vontade divina. Então, que todos nós tenhamos essa capacidade de aceitar que a religião, que a fé faz diferença nas nossas vidas. Ter fé em dias melhores, ter muita fé na nossa capacidade de sermos resilientes com tudo isso que está acontecendo. E pedir que todos os nossos dias sejam abençoados e sejam protegidos pelo nosso Deus, pelo nosso Pai amado, pelo nosso Pai de misericórdia. E devemos sempre alimentar a nossa fé. E todos os nossos medos morrerão de fome. Ter fé alimenta a alma, alimenta o coração, alimenta a vida e faz de nós pessoas melhores. Muito obrigada. Foi um prazer falar com vocês. Até breve.